Olá, eu sou Isabel Sintra e você está no Te Entrevistei. Eu gostaria de começar falando mais do que te motivou a entrar nesse mundo de histórias infantis. O que te levou a começar nesse nicho, assim? Ok, Amanda. Desde criança, o Zé Carlos, o Zeca Sintra, ele é o meu irmão, né? Que ele faz as ilustrações para mim. E eu sempre fiquei muito, a gente sempre teve a infância muito juntos, os dois. E ele desenhava bastante, e ele desenhava muitos personagens infantis, né? Já naquela época, ele devia ter aí, a gente tem 2 anos de diferença, ele devia ter uns 8 e eu 6, e a gente estava muito junto sempre. Já naquela época, eu fazia pequenos textos de acordo com os desenhos que ele fazia. Então, naturalmente, essa minha vontade, a princípio, de escrever para criança, foi sim inspirada pelos desenhos infantis do meu irmão. Teve feedback dos pais que apresentaram esses livros para suas crianças? Você tem noção de como que foi essa recepção entre eles e as famílias que leram? Tenho, é emocionante até. Eu agora, se me pergunta aí se eu fico com a voz um pouco embargada, vamos lá. Portanto, o motivo de ter ficado agora com a voz embargada por alguns segundos foi realmente porque eu me lembrei de uma mãe que esteve no lançamento em Ribeirão Preto, na Livraria Cultura. Ela é mãe de uma criança especial, uma mãe branca, uma criança branca especial, e ela falou: Isabel, meu filho também é um Corvo José, né? E ela me falou com os olhos assim cheios de lágrimas. E por aí a gente vê que a exclusão, ela realmente acontece, né? Em vários níveis. Eu aqui trato da exclusão da parte racial, de maneira muito leve, né? Por isso que foi tão bem aceito, porque eu personifico os animais, como nas fábulas a gente costuma fazer, né? A gente transpõe para os animais as características de nós, seres humanos. E essa brincadeira lúdica também ajuda a criança a trazer para ela a situação do Corvo José de maneira muito natural. Nas leituras que a gente fez, eu e o Zeca, no Brasil, a gente esteve numa escola que a gente acabou a leitura e as crianças já começavam: mas a gente não pode fazer isso, a coruja, né, ela agiu de maneira errada, eu não posso fazer isso com meu coleguinha. Então a gente não tem que ficar falando, né, muito. A gente lê o texto e as crianças, elas têm essa facilidade, né? A dificuldade que o adulto tem de transmitir empatia, a criança, ela tem uma esponja, né? Ela tem essa facilidade ao contrário de nós adultos. E voltando um pouquinho agora na sua infância, assim, me conta mais um pouco sobre como era a sua história, assim, com os livros e com a literatura. Você acha que você obteve deles bastantes ensinamentos e conhecimento que deveriam ter vindo da sua família? Como que foi essa dinâmica, assim, para você? Então, a minha mãe, ela é a grande responsável pela autoestima, pelo sentimento de: olha, hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Então, eu sou grata por ter tido uma família que conseguiu, apesar dos problemas que naturalmente, como uma criança negra, eu ultrapassei na infância, mas ela conseguiu, a minha mãe, de maneira fantástica, mostrar que as suas tranças são bonitas, a sua pele é bonita, você, se estudar, você pode conseguir o que você quer, porque essas palavras todas, elas ficam, né? Até hoje eu me lembro disso. A minha mãe lia muito a Bíblia e tinha muitos livros de receita. Então, e o meu pai gostava de gibi, o meu pai, né? Adorava vários gibis, que também é leitura, mas enfim, é livro mesmo, como A Bolsa Amarela, né? Que é um livro que depois eu tive que adquirir depois de adulta, porque foi um livro que me marcou muito durante a minha infância. Com esses livros eu aprendi realmente o gosto da leitura. É gostoso ler, né?
E naturalmente também relacionado à escrita, porque eu gostava de escrever quando era pequena. Então, as aulas de redação eram as minhas favoritas. Então, acho que casou uma coisa com a outra. Entendi. Eu acho que esses depoimentos são super importantes, porque daí a gente vê a importância da representatividade, né? Se para você tinha Glória Maria, agora as pessoas estão tendo cada vez mais, e que bom, né, que isso está acontecendo com youtubers, filmes e tudo mais. É muito bonito. E mudam vidas mesmo. Muda uma criança é capaz de ela mudar completamente o caminho dela se ela tiver se projetando na profissão de alguém, se ela estiver se projetando nos sonhos que alguém já teve e conseguiu. Então é bom a gente ter na prática isso, né? Portanto, é justamente isso, né? Uma alavanca para o seu sonho. Se você vê alguém fazendo o que você almeja, nada mais motivador do que isso, né? Exato, é lindo. E você tinha comentado do livro, né, de que marcou a sua vida. Então, você acha que esse seria o título, assim, que mais te marcou ao longo de toda essa jornada? Você tem algum outro autor ou autora negra que fizeram também parte dessa sua trajetória que te marcou? Tem, agora já depois da vida adulta, né? Eu devo dizer, na infância, a Bolsa Amarela, sem dúvida, a Lígia Bujunga. E depois, na infância, a Toni Morrison. Porque através da leitura, isso já é algo bem recente, né? Porque eu fui conhecer a Toni Morrison aqui na Europa. Mas durante uma leitura do Blue, eu tenho em inglês, The Blue Eye, em português ele vai ser O Olho Mais Azul. Depois da leitura que ela faz, essa leitura mexeu muito comigo, porque remexeu em lembranças que eu achava que já não existiam em mim. Eu achava que já tinha apagado. Então foi uma leitura muito chorosa, que ela me fez recordar de situações que eu já havia me esquecido. Bom, falando agora um pouquinho sobre esses ensinamentos que a gente tinha comentado da infância, hoje você consegue enxergar algum que seja crucial você passar para suas filhas e que seria também essencial que todas as crianças negras conhecessem, entendessem esse ensinamento? Tem algum específico assim? Ensinamento. Em relação às minhas filhas, eu tenho 2, né? Eu tento, e eu acho importante não fazer um reflexo da minha criação, não trazer um reflexo da minha criação para a criação delas. Né? Não fazer faço muito esse exercício de não fazer aquela coisa de comigo foi assim, com você também, foi assim que eu aprendi, portanto é assim. Não. Eu tenho muitas lembranças boas e sou muito grata a toda a autoestima que a minha mãe trouxe, e era preciso mesmo. Ela trabalhava o dia todo. Minha mãe saía de manhã, né, às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. Então ela tinha muito pouco tempo conosco. Eu já tenho a sorte de ter mais tempo com as minhas filhas. Então eu vou fazer o que muitas coisas minha mãe poderia ter feito, lido um texto comigo, me explicado mais alguma coisa que eu tinha dúvida, perguntas, né? Elas aqui estão muito na fase das perguntas, então eu quero estar muito presente para poder desfazer todas as dúvidas que elas tiverem, o que for possível para mim, né? Também não sei tudo. Agora, ensinamento, que elas sejam livres, mas a liberdade no sentido total dela, para falar, para fazer, para dizer não, porque nós mulheres, nós somos muito silenciadas desde a infância. Eu costumo dizer que eu sempre fui uma menina tímida, mas hoje eu vejo que eu fui uma menina silenciada, né? Porque há todo um sistema em volta de nós aí, como criança negra, aí no mundo, né? Então eu sempre, eu quero deixar não só para as minhas filhas, mas para as outras crianças negras também, que elas procurem buscar essa liberdade, e de não ter o medo de falar não. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade que eu tive na infância, e que se eu tivesse alguém que me dissesse isso, você não tem que falar, né? Você não tem que aceitar tudo,
você não tem que estar sempre feliz, você não tem que sorrir para todo mundo se você não quer. Então eu fico feliz até quando as minhas filhas, elas são muito diretas, né? Quer, não quer, mas por que eu não quero fazer, né? Indaga, né? Questiona, é isso que eu quero delas. E que bom que as crianças possam ter essa liberdade também. Sim, eu acho que é o crucial mesmo, esse entendimento de você saber as suas vontades, né? Porque senão você acaba disfarçando, como você disse, né? Como se fosse outra coisa, como se fosse timidez, por exemplo, e na verdade você está sendo retraída, você está sendo silenciada, né? Sim, isso acontece de maneira muito natural no dia a dia, a gente nem nota. Sim. De repente a gente vai descobrir isso depois de muitos anos, né? Como é o meu caso, e é tão natural isso. Mas a Suécia é um país muito libertador, né? É um país feminista, né? A gente pode, comparando com o Brasil, assim, o feminismo aqui ele reina de maneira muito forte e tem muita força mesmo. Então já é um ponto, né? Para elas ganharem força e seguirem o caminho delas com liberdade. Qual você acha que foi a história que você fez até agora que abordou mais a sua bagagem emocional e pessoal, assim? E eu também queria saber se você tem alguma que seja a sua predileta dos que você já lançou. Eu acho que essa pergunta é muito difícil. Eu acho. Então, é quase que a primeira dá para responder de maneira mais fácil, é o Corvo Correio, que traz mesmo, né, a questão da diversidade nessa história dele, os sonhos, ali tem muito, né? A gente fica focando na diversidade, na representatividade, mas ali tem temas importantes como sonhos, a busca dos sonhos, o perdão, né? Quando ele desculpa, ele aceita as desculpas da coruja. Então, é o Corvo Correio. Agora, um livro preferido fica muito difícil, porque realmente, quando aquela frase clichê que dizem que livros são como filhos, eles são mesmo. Porque a gente passa aquele tempo todo escrevendo, depois você tem que entregar, não sabe se entrega, se não, né? Quando é que vai voltar aqui para casa? Então, eu acho que cada um deles tem uma carga emocional muito forte minha, de maneiras diferentes, né? O Corvo Correio com a questão da diversidade. Os outros que estão nos Estados Unidos agora, eles têm a questão da diversidade no tom de pele dos personagens, mas são histórias de contos de fada mesmo, de superação, de coragem, e que eu trago ali também um menino que me representa muito, Zeca, meu irmão, o personagem. Ele vai falar, como assim? Eu que desenhei? Mas eu vejo muito ele, né, nesse menino, no Akin. Então não dá. A segunda pergunta, todos eles, até agora, tem muito de mim. Tem muito, não tem um preferido, mas o que mais tem de mim é o Corvo Correio, sem dúvida. É difícil mesmo, imagino. Todo mundo comenta isso, que é como se você desse a luz, né? Porque o processo é tão árduo, é tão longo, mesmo que seja vários, né? É muito carinho. Exato, é difícil. Eu tive mais dificuldade no romance e como a editora falou, Isabel, é tranquilo, né? A gente quer mais aqui, eles falaram, não importa quanto tempo demore, né? A gente quer que fique bom, tal, que fique perfeito. Mas foi difícil. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a segunda fica uma reflexão para eu, de repente, um dia ter uma resposta. Acho que nunca vai ter. E, bom, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria saber de você se você tem alguma mensagem ou algum conselho para as mulheres negras que também estão nessa jornada, nessa caminhada de lançarem livros, de serem escritoras. O que você diria, assim, para elas? O que eu diria para elas? Meninas, escrevam muito, escrevam sem pensar, sem estar com foco na publicação, sem pensar quando que vai publicar, porque escrita é hábito. Então, eu, por experiência própria, hoje, quando eu olho para trás, porque eu sempre tive trabalhos, eu tinha que trabalhar, ganhar vida,
tinha que ter um salário, né? Mas eu, quando chegava em casa, escrevia. E disso foi feito um hábito. E hoje em dia eu vejo como foi importante eu ter criado esse hábito. Então, escrevam mesmo. Finais de semana, pequenas poesias, pequenas frases, nomes que vêm à cabeça, títulos, escrevam. Porque um dia vai ser importante ter esse hábito da escrita. Vocês vão precisar. Maravilhoso. Tá ótimo, então. Muito obrigada, tá? Um beijo. Imagina. E que toda a sua família fique bem nesse período maluco que a gente está vivendo. Amém. Eu devolvo para você também esse carinho, esse cuidado, que nos cuidemos, né? Pra gente seguir em frente, se Deus quiser.